E agora, né, dentro dessa série que a gente está falando aqui sobre o Ayurveda e como é que ele se insere no contexto do SUS, a gente vai explicar um pouquinho como é que o Ayurveda é visto dentro desse conceito das racionalidades médicas, que foi proposto pela professora Madel Luz e seu grupo de pesquisa, baseado num estudo que estrutura as medicinas, né, as propostas filosóficas e de ofertas de saúde dentro de 5 dimensões. E se você não me conhece, meu nome é Bela Rodrigues. Esse aqui é o canal da Docicina, que é o nosso espaço de partilha sobre conhecimento védico, o Ayurveda, astrologia, ocultismo e todas essas práticas, né, que nos conectam e nos alinham com o pulso natural do universo. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que o Ayurveda se estrutura, como é que ele é compreendido dentro desse conceito das racionalidades médicas. E aí, quando a gente vai estudar Ayurveda, a primeira coisa que a gente faz é um mantra. E eu vou pedir licença para vocês para fazer esse mantra aqui. Om Sri Gurupyo Namaha Hare Om Haga Niroga Satatana Shaktam Ashesha Kaya Prashatana Shesham Autsukhya Moha Ratidan Jagana Yapurva Vaidyaya Namostu Tasmai. A gente presta nossas referências ao raro médico, aquele que nos permite aprender e permitiu que a cura chegasse até nós e que a gente possa estar aí também, passando essa cura adiante. Esse mantrinha que eu fiz aí é o primeiro sloka do Astanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, que é um livro que a gente vai falar aí mais pra frente. Então, primeiro, o Ayurveda. O Ayurveda é considerada a medicina mais antiga do mundo. Só por escrito, ela já tem 5.000 anos, mas passou-se para escrito, depois de ter sido por muitos, sabe-se lá, milênios, uma cultura oral, né? Então, ela ensina que os seres humanos, que o humano, né, que a humanidade é o universo em si mesmo e que é composto de corpo, mente e espírito. E que a saúde ela vai refletir a harmonia dinâmica entre esses 3 fatores. Então não há uma separação entre corpo, mente e espírito no entendimento do Ayurveda. E todos os 3 corpos, eles são passíveis de adoecimento, são passíveis de cura. O Ayurveda, a palavra Ayurveda, Ayu significa vida e Veda conhecimento. É uma tradução um pouco forçosa, mas via de regra é uma que é bem aceita, que a Ayurveda significa conhecimento da vida ou ciência da vida. E esse conhecimento ele está baseado nos antigos Vedas, que são os primeiros tratados, os primeiros escritos da humanidade, que tem aí esse registro de 5.000 anos e principalmente nos 4 Vedas principais. E aí, dentro desses 4 Vedas principais, em 2 deles a gente encontra mais, de uma forma mais direta, as referências do Ayurveda, que são no Rig Veda, que vai falar das referências médicas, da cura, e o segundo é o Atharva Veda, que vai falar um pouco mais sobre o comportamento, sobre como impedir as doenças e as calamidades na humanidade. E dentro do Ayurveda existem algumas linhas de estudo. 2 linhas delas são principais. Uma é a de Atreya Purnavasu, que foi a quem é atribuída a escrita do livro do compêndio, né, que a gente chama de Samhita. Compêndio se chama Samhita, do Samhita Charaka Samhita. E esse livro ele é bastante importante porque foi a primeira vez que se transmitiu a cultura oral para uma forma escrita, né? Pegou por escrito aquilo que era transmitido apenas de mestre para discípulo. E também dentro desse livro ele tirou o que era a parte de superstição e manteve só as referências médicas. A segunda linha de conhecimento ela é baseada em Sushruta Samhita, que Samhita é compêndio, então foi atribuído a Sushruta, ou grupo de pessoas que estudava com Sushruta, esse Samhita, que provavelmente inclusive os dois são contemporâneos. E o Sushruta Samhita é um livro um pouco mais com técnicas cirúrgicas, inclusive dessas técnicas cirúrgicas, que tem 125 tipos diferentes de instrumento, o retalho indiano ainda é feito exatamente da mesma forma, que é uma cirurgia que se faz no nariz. E é feito exatamente da mesma forma, desde a descrição de Sushruta, há 5.000 anos atrás. A gente tem um terceiro livro importante, que é o Astanga Hridaya, que foi esse livro que eu citei no começo, que ele data provavelmente ali da época medieval, que a Europa estava vivendo a época medieval, a Idade das Trevas na Europa. E na Índia já estava se escrevendo o Astanga Hridaya. E esse livro, ele foi
foram os principais textos do Ayurveda que a gente usa hoje. E esse livro foi provavelmente escrito por um médico chamado Vagbata. E ele pegou as melhores partes, digamos assim, dos dois. Então ele tem uma linguagem um pouco mais palatável, principalmente para quem quiser procurar, estudar. É melhor começar pelo Ashtanga Hridaya, que ele é um pouco mais simples de se ler. E eles foram. E o Ashtanga Hridaya já foi traduzido para várias línguas, então árabe, influenciou medicinas. Ele é um livro que tem um poder importante, né? Que é um ponto importante da medicina do mundo, da saúde do mundo. É, anteriormente, né, de uma forma tradicional, o Ayurveda era ensinado num formato que chama Gurukulam ou Guru Shisha Parampará. Esse é um formato do mestre para o discípulo. Então, o discípulo ia para casa do mestre ou para cidade do mestre, ou ficava servindo ao mestre, às vezes 21 anos, até que ele tivesse apto e o mestre o considerasse preparado para ser um próximo médico, né? Ou médica. E é claro que esse tipo de ensinamento ele não desapareceu. Na Índia ainda continua existindo, né? Dentro dos ashrams. Por exemplo, a doutora Sonali, que é a nossa guru aqui, com quem eu fiz o primeiro curso de Ayurveda, ela tem um ashram, ainda ensina num formato Guru Shisha Parampara, claro que é completamente alterado, né, do que era antigamente, mas ainda no mesmo formato, porque a Índia foi colonizada, né, foi invadida pela Inglaterra, e a Inglaterra levou para lá o seu modo de fazer as coisas, inclusive o modo de ensinar. Então, existem muitas universidades hoje com ensino de Ayurveda num formato muito semelhante às nossas universidades aqui do Brasil, como o BMS, que é o Bacharelado em Medicina e Cirurgia Ayurvédica, que tem um curso com duração de 5 anos, todo mundo de jalequinho, e dentro desse curso 20% é medicina contemporânea e 80% Ayurveda, porque também não tem por que não se integrar, né? A ideia é que seja integrado e na Índia isso é bastante integrado a partir da ação do Ministério Ayush. A gente também vai falar disso mais pra frente. E o Ayurveda chegou no Brasil de uma forma mais documentada, digamos assim, porque já vem chegando no Brasil desde os anos 60 com as ideias do, do movimento hippie, essa ideia da contracultura, mas de uma forma estruturada. O Ayurveda chegou no Brasil a partir dos anos 80, com a chegada do Vaidya, né, do médico ayurvédico Maharishi Mahesh, e vários médicos que vieram com ele nessa caravana para ensinar o Ayurveda no Brasil. Então eles ancoraram, né, chegaram prioritariamente no estado de Goiás, mas também foram para Pernambuco, foram para Minas, no ano de 83, para implantar um hospital de Ayurveda que até hoje funciona. Hoje não é só mais de Ayurveda, é um hospital que oferece outras práticas integrativas, mas foi onde primeiro a Ayurveda foi estruturada a partir de um acordo bilateral entre Índia e Brasil. Então, o que é importante é que hoje a gente vem buscando a regulamentação das práticas, né, da prática do Ayurveda dentro do Brasil. O que nós temos hoje é que com o aumento da quantidade do número de terapeutas e das diferentes escolas, em 92 foi fundada a Associação Brasileira de Ayurveda para preservar e divulgar os estudos do Ayurveda no território brasileiro, mas ainda temos muitas linhas ideológicas diferentes no Brasil, então tem muitos cursos baseados em diferentes propostas, né? Diferentes formas de fazer, com diferentes tempos e que consideram uma pessoa formada como terapeuta Ayurveda com uma, digamos assim, uma ementa um pouco diferente. Mas no decreto 8.268 de 2014, estabeleceu-se as diretrizes e as bases da educação nacional para a formação de terapeutas Ayurveda. Então a gente já tem também uma legislação que já está buscando essa disciplinar a oferta das práticas de Ayurveda no Brasil. Mas, em geral, são cursos livres, que tem uma carga mínima de 160 horas e a carga ideal por volta de 300 a 350 horas, para que uma pessoa seja considerada um terapeuta, né, para uma formação inicial, inclusive dentro da proposta da lei que instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, que é chamado de Pronatec. Então, ele tem uma lei, que é a Lei 12.513, de 2011, que para que uma pessoa seja considerada técnico, que é mais ou menos o que o terapeuta é aqui dentro do Brasil, tem que obedecer as diretrizes dessa lei. Mas essa formação ainda está muito restrita à esfera privada e não foram ainda muito bem estabelecidas essas diretrizes nacionais para oferta na rede pública, né, do sistema único de saúde.
E aí a gente vai falar um pouco agora, né, no próximo vídeo, sobre como que é a estruturação da racionalidade da Ayurveda e como é que ela é entendida a partir do olhar do Ayurveda, certo? Fica aqui, se tiver dúvidas, pode deixar e a gente vai buscar, tentar apoiar você, o que a gente não souber, a gente vai correr atrás e vamos junto. Até o próximo.